Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso encontro semanal que já caiu na boca do povo, né? Graças a Deus, todo mundo tem gostado muito. Vai ao ar em 6 rádios, em 5 cidades, por enquanto, e ainda fica gravado lá no YouTube, na plataforma do YouTube, no nosso canal, se chama Podcast Papo Saudável. Quando você quiser rever qualquer uma dessas entrevistas ou monólogos que nós fazemos aqui, é facílimo, meu celular no YouTube falar isso. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a solidão da busca pelo sucesso, ainda trazendo um pouco sobre os ensinamentos do rabino Harold Kushner. Ele fala um pouco sobre um poema dramático, Fausto, de Goethe. Ele diz que o Dr. Fausto é um estudioso e cientista de meia-idade, próximo a perder a esperança de vir aprender o verdadeiro significado da vida. E ele começa a temer que chegará ao final da vida como um homem instruído e honrado, mas sem jamais ter experimentado a sensação de estar realmente vivo. Você já passou por isso alguma vez? Você sabe, uma das coisas que mais tem gerado especializações e residências em medicina tem sido a psiquiatria, porque nunca na história da humanidade se diagnosticou tanto ansiedade e depressão quanto agora. Está ficando muito comum todas as pessoas terem pelo menos alguns momentos de ansiedade e de depressão. Medicamentos ansiolíticos estão vendendo feito água. Vende-se muito desses medicamentos. Se não tivesse sido restrito, provavelmente seria metade das vendas das farmácias. E assim, essa sensação de que você está vivendo a vida, mas não viveu a vida. Algum de vocês já teve isso? Provavelmente aqueles que têm meia idade já tenham experimentado esse tipo de situação. E aí então, o Dr. Fausto ele começa a temer que chegará ao final como um homem instruído e honrado, era um homem de bem, mas sem jamais ter experimentado a sensação de estar realmente vivo. E ele faz um pacto com o diabo. Nesse livro, estamos falando do livro, pessoal. Prometendo sua alma em troca de um só momento maravilhoso que o faça dizer: deixe que esse momento se prolongue, pois ele é tão bom. Interessante isso, nós estamos sempre em busca e os livros estão cheios disso. Lembra quando Jesus se transfigurou e que os discípulos dizem assim: esse lugar é tão bom, façamos uma tenda e fiquemos aqui, né? Todo mundo que permanecer, você sai no final de semana, vai para um lugar que está muito agradável com sua família e está numa piscina ou numa praia ou em algum lugar e está tão confortável assim, como seria bom que eu não precisasse voltar amanhã para trabalhar. E a gente tem sempre essa sensação. Mas aí a gente sempre volta ao normal depois que a gente acorda de uma ressaca ou mesmo de um sono. E a gente é trazido à vida normal. E todos nós, alguns mais, outros menos, gostariam de ter essa sensação de dizer que deixa esse momento que se prolongue, talvez para o resto da vida, pois ele é tão bom. Então, nesse poema, Fausto, ele influenciado pela juventude, esse poema começou a ser escrito quando o Goethe tinha 20 anos, terminou com ele com 80, né? Ele quer experimentar tudo, porque aos 20 anos a gente pensa que é imortal. A gente pensa que nunca vai morrer na vida, nunca vai ter problema. Então você quer correr de moto, você quer correr nos carros, você quer arriscar todas as coisas que você pode, sua vida você coloca em risco de uma forma muito forte. E aí depois de algum tempo você percebe que não é bem assim. Mas nesse momento você quer, tudo que você deseja é prazer. E eu tenho muito receio porque hoje em dia os jovens eles estão misturando muito essa necessidade, esse desejo por prazer imediato, com irresponsabilidade em relação ao resto da vida deles. Então, você está fazendo uma faculdade e muitas vezes você não está nem aí para a faculdade. Você acha que aquela faculdade, trazendo para a odontologia, às vezes você faz odontologia e você conhece todas as festas que vão acontecer no final de semana, mas você não sabe quase nada sobre odontologia. Você vai se tornar um dentista medíocre que no final das contas sabe tudo sobre as festas de final de semana. Então talvez fosse mais interessante que você não tivesse feito odontologia e sim fosse agenciar bandas de forró ou de festas ou fazer festas em alguns lugares.
Porque, na verdade, muitas pessoas estão levando pouco a sério o futuro delas. Peter Drucker, grande administrador, disse que qualquer tolo consegue pensar nos próximos 5 anos, mas ele acreditava que as pessoas que o estavam ouvindo deveriam pensar nos próximos 50 anos. E eu me lembro, quando eu estive quase morrendo, quando eu tive Covid, passei 6 dias no hospital, e o médico acreditava que eu tinha 95% de chance de morrer, sim, eu, Giovanni. Eu, antes de ir para o hospital, fiz rapidamente um texto e eu coloquei assim, em caso de morte, para as pessoas que estivessem próximas pudessem saber o que deveriam fazer a partir dali, com a dental clínica, com essas outras coisas mais. Talvez pela preocupação com o que viria depois. Mas quando nós somos jovens, então, a gente quer conquistar tudo. E é uma inconstante insatisfação. Mas quando estava no final do poema, ele diz assim, vencer lutas e conquistar mulheres, por exemplo, não era agir de uma forma tão inteligente. E ele começa a agir como um criador que ajuda as pessoas. A primeira vez ele pode dizer assim, deixa esse momento se prolongue, pois ele é tão bom. E por que ele fala isso? Porque ele está começando a chegar naquele estágio de felicidade que ele estava procurando nas coisas banais. Então, no início ele queria festa, ele queria mulheres, ele queria bebidas. Depois ele percebe que criar, ajudar pessoas, fala-se até que ele ajuda, por exemplo, a formar uma represa para que alguns agricultores possam ter como plantar. Seria mais ou menos como no nosso Nordeste a gente fazer a transposição do Rio São Francisco, né? Para ajudar as pessoas a terem água, e isso ajudaria muito, que infelizmente isso até foi feito, mas depois foi destruído, né? Mas não vamos falar sobre essa parte política, que isso é desagradável. Vamos falar sobre como fugir dessa superficialidade da vida. É porque quando nós somos jovens, nós perseguimos o sucesso pelo que ele parece ser. Então, o que é que parece ser o sucesso? Nós podemos mudar de cidade, mudar de emprego, porque parece que o sucesso está logo ali. Nós queremos descobrir onde é que nossa capacidade, nossa habilidade pode nos levar. Mas isso a gente começa a ver que é como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. A gente não para de correr e não sai do mesmo canto. Ali a gente começa a ver o sucesso como um meio para um fim. Quando a gente começa então a ver a vida como uma luta e uma vitória com um fim em si mesmo. Então, o trajeto parece ser mais importante do que o final. Se você vai fazer uma caminhada, o mais importante não é o lugar onde você vai chegar, mas todo o trajeto que você possa desfrutar. Então, sua vida, ela precisa ser desfrutável dia a dia, como os americanos chamam, step by step, passo a passo. Eclesiastes, por exemplo, ele passou a vida toda amealhando riquezas. Nós falamos sobre Eclesiastes, aquele livro da Bíblia. E depois o sucesso que gerou foi desapontamento. Ele ficou desapontado com o que ele conseguiu. E é isso mesmo. Você já teve a experiência de comprar uma moto nova? Ou uma bicicleta nova? Ou um carro novo? E você fica maravilhado com aquele cheirinho de novo? E depois de um mês você não está tão maravilhado mais? Parece que só gera desapontamento. E se alguém passou e riscou, então aí complicou a vida, né? A vitória como objetivo nos força a ver os outros como competidores. Como é que você está vendo a sua vida e as pessoas ao redor? Você está vendo os seus entes queridos, seu cônjuge, seus filhos, as pessoas ao seu redor como competidores seus? Eu conheci um pai que chegou a falar mal do filho que tinha a mesma profissão que ele. Mas como é que funciona isso? Você começa a ver como um competidor. Dizem que você tem 2 formas de jogar com uma bola de tênis, né? Você pode jogar, por exemplo, com o tênis normal, onde cada um tenta fazer a bola cair no chão para que o outro perca, não é? E tem aquela forma do antigo frescobol que se jogava nas praias, onde você tem que fazer ao contrário, com que a bola permaneça no ar, que ela nunca caia. E esse sentimento tem sido dito como sendo para se usar nos casais, mas também na vida, não só a vida 2 de casais, mas também com os filhos, com os amigos. Eu preciso gerar
emprego para as pessoas e não ver aquelas pessoas como concorrentes meus. Eu preciso fazer com que aquelas pessoas cresçam no seu negócio, às vezes sendo até duro. Eu estava conversando com um amigo meu e dizendo quão duro muitas vezes eu sou falando desse tipo de coisa. Barbara Tuchman, a autora de A Marcha da Insensatez, examina as razões pelas quais os líderes e as nações agem de uma forma tão estúpida ao imaginarem que, se tiverem poder suficiente, imporão suas vontades aos outros e farão o que bem entenderem, como Hitler, Napoleão, Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, entre outros que nós não vamos citar, porque nós vivemos hoje um país que não se pode citar muito de ditadores, não pode falar muito de pessoas que impõem suas vontades em função da liberdade dos outros. Todos eles vieram ou virão a descobrir que o poder, por maior que seja, não garante o controle total. Sempre vai ter uma brecha e esse controle vai fugir por entre os dedos dessas pessoas. E se você ama alguém que faz tudo só para te agradar e só faz o que você quer, isso aí não é amor. O amor só surge entre pessoas que se sentem iguais. Lealdade e gratidão não é amor. Eu posso ser leal e grato a alguém, mas não amar aquela pessoa. Um grande psiquiatra chamado Dr. André Pereira, ele costuma dizer que para ter um bom relacionamento você tem que ter uma tríplice independência: financeira, profissional e também emocional. Quando você está num relacionamento somente por causa de dinheiro, isso nunca vai funcionar. Se é só porque você está querendo crescer numa profissão, isso nunca vai funcionar. E se é só porque de alguma forma você se sente introspectivo e precisa de outra pessoa para te apresentar a outras pessoas, isso também não vai funcionar. Você precisa ser independente para que o amor possa fluir. E o amor é uma pessoa. Aí a gente começa a falar sobre Jesus Cristo ou Yeshua. Você sabe, a idolatria que a Bíblia fala não é só de ídolos de barro, mas alguns estudiosos falam sobre idolatrar a si mesmo, de se achar o máximo e querer ser idolatrado pelas pessoas. Vocês já conheceram pessoas assim? Quando a gente tem um pouco mais de idade, a gente começa a fugir desse tipo de situação. Eu estava vendo uma entrevista com um bilionário, ele dizendo que boa parte das camisas que ele usa, ele compra, era um bilionário americano, ele falando que compra na Ross, que é uma espécie de Riachuelo. Então ele não está preocupado se tem que usar roupa de marca ou não tem que usar roupa de marca. Jean-Paul Sartre uma vez falou: o inferno são os outros. Mas isso não parece ser verdade, porque o inferno parece que é trabalhar duramente para obter sucesso, de forma a corroer o relacionamento com os outros. Quando você constrói um sucesso e corrói tudo que há ao seu redor, quando você se torna uma pessoa rica em dinheiro, quando você começa a se tornar alguém extremamente bem-sucedido na sua profissão, mas você não tem vínculos fortes de pessoas ao seu redor, com sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua mulher ou seu marido, seus filhos, isso corrói tudo que você conseguiu. O poder sobre as pessoas, ele pode gerar medo e obediência e também solidão. Aliás, a solidão é até o título do que a gente colocou hoje do que ia falar. Por que a solidão pode ser gerada a partir dessa busca pelo sucesso? Por causa de tudo isso que a gente já falou até agora. Martin Buber, uma vez ele falou: eu versus objeto ou eu versus você. A apreciar alguém por permitir que se faça o que quiser não é amor, só contempla sua utilidade. É amar a si próprio. Eu amo a mim mesmo quando eu vejo a utilidade de alguém que está ali somente para me puxar o saco, falando mais claramente. O amor leva em conta a individualidade do outro. Então eu permito que a outra pessoa tenha a sua própria individualidade. Eu não tento forçar a barra para que ela tente mudar de vida e ser alguém diferente de mim. Abraham Joshua Heschel falou: quando eu era jovem, eu admirava os espertos. Na maturidade, admiro os generosos. Parece que é assim, né, pessoal? Quando você tem 20 anos, você admira quem se deu bem. Se conversa com um garoto de 20 anos, uma garota de 20 anos, eles vão falar, eles vão seguir no Instagram mulheres que fizeram muitas cirurgias plásticas,
que se acham muito bonitas e muitas vezes são tão fúteis, falam tanta bobagem. Homens vão atrás de sujeitos que se consideram ricos, milionários e que têm muitas mulheres e que falam mais bobagem ainda, não é? Mas quando a gente tem uma certa idade, a gente começa a entender que parece que as coisas mais importantes são quando eu admiro, por exemplo, e tenho uma admiração muito forte por muitas pessoas que nessa cidade no ano passado investiu lá na APAI para fazer com que aquele lugar pudesse de uma forma generosa crescer e poder atender muitas crianças e adultos também com deficiência. Então a generosidade das boas ações, sejam em finanças, sejam por palavras, ajudam a nos tornarmos mais completos. O mais interessante de tudo é que quando tem uma frase que eu acho fantástica do Harold Kushner, que ele diz: a perseguição às riquezas e ao sucesso gera segregação, gera separação, solidão. Pessoas frustradas podem fazer coisas desesperadas para serem levadas a sério. Às vezes a única coisa pior do que perder é vencer. Ele quis dizer com isso que quando você conquista, às vezes você está tão solitário, tão infeliz, que tudo aquilo gera muitas vezes até suicídio. Olha que coisa terrível. Um dos lugares que tem a maior taxa de suicídio do mundo é a Suíça. E é provavelmente onde as pessoas vivem de uma forma financeira melhor no mundo. Vocês sabem sobre Alfred Nobel, aquele que foi quem idealizou o prêmio Nobel, né? Ou Nobel, como vocês preferirem. Ele fez fortuna inventando explosivos, cada vez mais poderosos, de guerra. E o irmão dele morreu. E se enganaram, botaram no obituário do jornal que ele tinha morrido. E chamaram de mercador da morte e destruição. Ele ficou perturbado com aquilo. Eu não quero ser lembrado como mercador da morte. E foi aí que ele começou a premiar pessoas pelo bem que eles faziam à sociedade, né? Temos também aquela situação em que perto dos 50 anos, e aí eu teria que me incluir, mas eu, graças a Deus, não estou necessariamente nessa situação. Eles tentam rejuvenescer, parecer gatos, jovens, e eles deixam de lado a esposa que estava ali do seu lado, que sempre esteve, que o apoiou em todos os lados, e ele vai investir em outras situações, em garotas que querem tirar dinheiro, porque ele quer se sentir jovem. E aí eu fico me lembrando, por exemplo, da situação de Caim. Ele citou a irresponsabilidade com os outros e o egocentrismo quando disse: acaso seria o guardião do meu irmão? E foi condenado a passar o resto dos seus dias isolado do resto do mundo, sem um lar. Os cônjuges, eles podem pensar muitas vezes de forma antiga. E eu estou falando isso de uma forma metafórica, graças a Deus eu não tenho pensado assim. Eu preciso fazer com que tudo seja novo. Eu preciso trocar minha mulher de 40 por duas de 20, por exemplo, né? E isso gera tanta infelicidade e tanta tristeza para todo mundo. Aquela mulher de 20 que vai ter que fazer de contas que está gostando de estar ao lado daquela pessoa. Aquela mulher de 40 que foi trocada e se sentindo extremamente infeliz. E depois de algum tempo, aquela mesma pessoa que trocou vai começar a ter essa infelicidade também. Aparentemente, o sentimento egoísta vem após ser ferido por outra pessoa. A frieza afasta todos para que a gente vague sozinho. Cuidar de outros parece gerar a completação e a autorrealização, às vezes custando bens materiais. Traduzindo essa frase do Harold Kushner, é mais ou menos assim. Quando nós somos muito egoístas, é porque normalmente nós fomos feridos. Houve uma traição, ou houve pelo menos uma decepção. Às vezes as pessoas nos decepcionam e nós vamos ficando tristes, infelizes, separados e cada vez mais egoístas. Eu proponho a vocês, vamos a partir de hoje fazer o inverso. Quanto mais formos feridos, nos tornemos antifrágeis e vamos nos doar mais para as pessoas, fazer com que as pessoas possam ver em nós um sinônimo de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá todos os dias e gratidão à humanidade de uma maneira geral
que nos permite não viver uma vida solitária e infeliz. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Eu estou terminando por aqui e nós nos veremos na próxima semana, após só uma informação sobre os nossos patrocinadores. Pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre os nossos patrocinadores, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas e o Super Entrega. Dental Clínica dispensa apresentações, é uma das clínicas mais completas em odontologia do planeta, incrustado aqui no centro, no coração do Rio Grande do Norte, em Açu, uma cidade com menos de 60 mil habitantes, mas que recebe bem mais que a metade dos pacientes dela de outras cidades, estados e países, porque tem equipamentos fantásticos e técnicas maravilhosas. Nós conseguimos conquistar as pessoas. Então, pessoas que vêm hoje de Recife, João Pessoa e Natal, Mossoró, Fortaleza, toda semana acontecendo isso, graças a Deus. Nós temos até um bom contato com os hotéis da nossa cidade, para que eles recebam as pessoas que vêm ser tratados conosco. E já fizemos um plano de referência na odontologia. Odontologia de altíssima qualidade, com equipamentos fantásticos, como o Serec, que consegue fazer facetas de porcelana numa única sessão. E nós temos 3, o maior centro de fresagem do Brasil, como, por exemplo, o laser de alta potência, o Lightout, que consegue traçar desde ronco, passando por restaurações sem dor, sem anestesia e até cortar gengiva sem anestesia. Venha nos conhecer. O telefone é o 999816640. Fala com Franciele, ela vai tirar todas as suas dúvidas e, se ela não puder, ela passa para mim e eu tirarei as dúvidas que vocês quiserem. 999816640. Segundo ponto, eu gostaria de falar sobre o Super Entrega. Foi um supermercado delivery idealizado para aquelas pessoas que estão distantes dos supermercados, que estão sem carro ou moto naquele momento, ou mesmo que tenham carro e moto, mas não queiram tirar isso daí para se deslocar através das ruas e ir para os estacionamentos dos supermercados convencionais e pegar filas e gastar tanto do seu tempo com isso. Então, de uma forma muito mais simples, você entra em contato conosco e a gente vai poder lhe entregar em 15 minutos toda a sua feira, o que você precisar. Hoje nós temos carnes, nós temos fatiados, nós temos frutas, verduras, além de todas as outras coisas que vocês gostariam, biscoitos maravilhosos, arroz, feijão, salgados e tantas coisas mais. Além de produtos para piscina, também para o seu pet. Nós estamos aumentando a quantidade de produtos para o seu pet, além das rações. Por sinal, o Super Entrega fez recentemente uma doação para o abrigo de animais, que eu fiquei muito honrado com isso, fico muito feliz. Parabéns a todos do Super Entrega. O Super Entrega, então, ele tem o telefone 99696-2122. Esse é o telefone do Super Entrega. Mas temos também o aplicativo, o site, o Instagram, que é Super Entrega Sul. De alguma forma você entra em contato conosco. Se for pelo telefone, é também o WhatsApp. 99996-2122. Pessoal, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.